Olá, amigos. Boa noite a todos que estão assistindo agora ao vivo. Agradecendo já a presença, todo o apoio recebido até aqui. E hoje, então, a gente vai começar a nossa quarta live. Essa live é uma continuidade das outras que já aconteceram. E o tema é como construir e manter relacionamentos saudáveis. Todas essas lives que eu tenho feito agora na pandemia têm esse objetivo de tentar buscar trazer algum auxílio, né, alguma ajuda para todos vocês que fazem parte do Facebook, essa comunidade mundial, né, tão rica, tão interessante, né, tão importante num momento de pandemia como esse que nós estamos vivendo, onde nós estamos tendo que manter o nosso distanciamento social, o nosso isolamento social, o nosso uso de máscaras, né? São as formas que nós temos de conseguir nos preservarmos ao máximo do contágio do vírus, né? E de uma possível consequência mais grave. A gente sabe que a vacinação é a nossa saída e até todos nós estarmos pelo menos 75% da população vacinada, é muito importante que a gente mantenha, né, todo o distanciamento social, o uso de máscaras, e mesmo após de vacinados, nós sabemos que todos nós teremos que manter ainda por muito tempo o uso de máscaras, o distanciamento social, para que a gente possa cada vez mais se livrar desse momento tão trágico, tão difícil que todos nós estamos passando, principalmente aqui no Brasil, né, com os governos negacionistas no mundo. O Brasil é um deles, né? As pessoas que têm esse tipo de governo e de população muito negacionista está sofrendo muito, não é? Então eu penso assim que toda informação, todo conhecimento que nós possamos compartilhar nesse momento tão difícil, tão desesperador, que a gente possa, cada um de nós, fazer a sua parte, né? Às vezes assim oferecendo pelo menos um ouvido amigo, né? Um olhar, ainda que através das câmeras, um olhar de atenção, de cuidado, de carinho uns com os outros, porque eu acho que nunca na humanidade, pelo menos nós que estamos no planeta Terra nesse momento, não passamos sem dúvida por uma tragédia tão grande que abalasse o mundo inteiro ao mesmo tempo, como essa pandemia do coronavírus. Então, para começar hoje, eu gostaria de trazer um pouco do que é a gente poder manter um relacionamento saudável com as pessoas e principalmente construir relacionamentos saudáveis, né? E conseguir mantê-los saudavelmente através dos tempos, né? A gente sabe que todos os relacionamentos humanos são complexos, são difíceis, todos sabem o quanto vamos dizer assim, muitas vezes desgastante a gente conseguir trazer o nosso melhor em situações muito complicadas, principalmente como essa que nós estamos vivendo, né? Onde todos nós nos sentimos assim, com a vida virada de cabeça para baixo, né? Todas as nossas rotinas tiveram que ser alteradas, o convívio familiar ficou muito estreito, então as relações acabaram, algumas melhorando muito, né, através de um conhecimento, de uma ajuda mútua, de um respeito mútuo, e outras relações acabaram se desgastando bastante, né, em função de divergências, né, de estilos de vida, de maneiras de pensar e de se comportar. Então a gente sabe que, de uma maneira geral, está bem complicado para todo mundo, né? Feliz das famílias que estão conseguindo se unir, né? Uns apoiarem os outros, né? Uns serem responsáveis pelos outros. Quem está podendo viver essa pandemia de uma maneira saudável está sendo realmente uma experiência muito rica. Muito bem. Eu gostaria então, como vocês estão vendo, eu estou tentando nessas lives fazer um processo assim, além de informativo, o que a gente chama de profilático, né? De preventivo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu volto lá naquela relação da mãe com o bebê, ainda na gestação, nos primeiros dias, nos primeiros anos, eu estou trazendo para vocês os primórdios, né, dos relacionamentos humanos, né? Como é que se cria um vínculo humano saudável e como é que se mantém esse vínculo humano saudável ao longo do tempo.
Claro que tudo isso é muito complexo, né? É um estudo muito profundo. A gente pode pensar assim que ao mesmo tempo a gente vive um momento muito legal, muito importante, muito interessante, porque a psicologia ela deu um salto imenso a partir do Freud. Vocês já devem ter ouvido falar nele, né? É uma figura encantadora, né? Que era um homem assim com um caráter muito interessante, né? Se vocês puderem ler um pouquinho sobre a vida dele, vocês vão ver o quanto ele era, vamos dizer assim, correto, honesto, sincero. Ele não criava expectativas além daquelas que ele poderia trazer, né, como possíveis. Ele era extremamente ético. Tudo que eu li dele até hoje, outro dia uma amiga me perguntava, mas tu não faz críticas ao Freud? E eu digo, claro que eu faço, são todas muito positivas, porque nada que eu li até hoje dele me causou estranheza, me causou perturbação, me causou um incômodo, de maneira nenhuma. Claro que quando a gente lê o Freud, a gente tem que ler ele sabendo que ele estava lá nos anos 1900, 1930 e poucos, né? Ele passou pela Segunda Grande Guerra, então ele tinha um olhar muito realista, e todo mundo que é muito realista, a gente é chamado de pessimista também, né? Porque a gente não cria falsas expectativas, falsas ilusões, a gente tenta atravessar a vida com um olhar realista, né? Isso às vezes é bem pesado, né, para algumas pessoas. Bom, então vamos voltar um pouquinho de novo lá para aquela mãe que está com o seu bebê na barriga, né? Essa mãe, como eu já disse, já teve momentos de susto, de apreensão, de ansiedade, às vezes de angústia, né? E se ela é uma mãe um pouquinho mais madura, um pouquinho mais vivida, uma mãe que já tem, assim, todo um entorno mais favorável, né? Uma mãe que já conseguiu uma situação financeira mais favorável, né? Uma mãe que tem uma certa tranquilidade, ela tem tudo para viver um momento de gravidez, vamos dizer assim, mais em paz, né? Claro que se ela desejar também essa gravidez, isso é muito importante, né? Então essa mãe que, vamos dizer assim, está conseguindo fazer um bom vínculo, uma boa conexão com esse bebê que ela traz na barriga, ela instintivamente, o que ela vai fazer? Ela vai se aproximar desse bebê, né? Então ela vai cantar para esse bebê, ela vai fazer uma massagem na barriga, né, para acariciar o bebê. Ela vai estar a todo momento pensando em como será esse bebê. Ela vai estar preparando o quartinho, as roupinhas, ela vai estar organizando a vida dela profissional, se ela tiver uma vida fora de casa profissional. Então essa mãe, ela vai ter 9 meses para tentar organizar, né? Não só os pensamentos, os sentimentos, né? Mas aquilo que ela faz por ela e que ela está conseguindo fazer por esse bebê. Então essa mãe, como eu disse, ela vai pensar 2 vezes, né? Quando ela vai se expor, por exemplo, até um som alto. Porque o bebê que está na barriga, ele também vai sentir esse som alto. Claro que ele está protegido, né? Porque tem a placenta, tem a barriga, mas de qualquer forma, tudo que está externamente envolvido nessa mãe, com essa mãe, vai afetar esse bebê. Então, uma mãe que é assim mais atenta, né? Que está conseguindo fazer essa empatia com essa criança, cada situação que ela vive, ela pensa: isso será que é legal para meu bebê? Será que isso está sendo bom? Então ela vai criando um ambiente confortável, um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, um ambiente alegre, né? Um ambiente de, vamos dizer assim, de amor, né? De amor, de acolhimento para esse bebê. Eu lembro que na minha gravidez eu li até historinhas, eu comecei a ler as historinhas do Monteiro Lobato, que eu acho uma figura fantástica, né? Ele tem, assim, uma leveza, né? Ele tem um repertório, assim, de palavras riquíssimo, alegre, divertido, leve, criativo, né? Então, eu tinha uma coleçãozinha pequena do Monteiro Lobato e eu comecei a contar aquelas pequenas histórias para o Miguel ainda na minha barriga. Também eu já cantava, colocava algumas músicas, né? E por que eu fazia isso? Porque eu já sabia, né? Eu já tinha 10 anos de profissão, eu já era uma mãe velha, como eu digo, eu já tinha 34 anos de idade, né? 10 anos de profissão. Então eu já sabia, né, o que estava acontecendo ali comigo. Eu já tinha lido muito sobre tudo isso.
Então eu fazia assim um ambiente o mais acolhedor possível, o mais relaxante possível, para depois que essa criança nascesse, eu poder trazer as mesmas músicas, as mesmas histórias, né? Eu poder dar continuidade àquele processo que começou na barriga e que eu ia trazer para ele depois ao vivo e em cores, né? Então, graças a Deus, eu pude fazer isso, né? Então, eu já colocava aquele Mozart que eu botava baixinho para eu ouvir, né? E que em alguns lugares eu li, né? Que a música do Mozart era muito boa para as crianças, para desenvolver o pensamento, o sentimento, o raciocínio. Então, aos pouquinhos eu ia trazendo aquelas histórias para o Miguel de novo, eu ia trazendo aquele sonzinho baixinho que eu botava de vez em quando, todos os dias um pouquinho no quarto dele, né? Então eu trazia aquela continuidade de um vínculo que eu já tinha começado lá na barriga do Miguel. Eu estou contando essa minha história porque é uma história que eu penso que funcionou, que deu certo, né? Que eu tinha na teoria e que eu pude trazer na prática da minha vida. E é muito bom a gente ver na prática aquilo que a gente estuda na teoria. Isso é muito reconfortante, muito recompensador. Muito bem. Então, o que aconteceu? Eu sabia, né, que aquele bebê, quando nascesse, aquelas primeiras horas seriam muito importantes, né? Então, ali naquele momento do parto, eu tive uma equipe maravilhosa que me acompanhou. A doutora Vera, que já é falecida, infelizmente, foi uma doutora fantástica. A Eunice também me acompanhou aqui em Jaguarão. Mas como eu ia ganhar em Pelotas, eu tinha que fazer um acompanhamento com uma profissional de lá, né? Eu lembro que eu fiz um pouquinho de acompanhamento pelo SUS, porque eu queria ver como é que era um acompanhamento de uma gestante pelo SUS no Brasil. Então, eu tinha segurança, assim, de circular, né, em todos os ambientes que eu me sentisse confortável. Muito bem, então o Miguel nasceu, aquela equipe maravilhosa, foi maravilhoso aquela equipe, assim, o carinho deles, aquele ambiente na hora do parto, meu Deus, aquilo foi de uma riqueza. Eu tinha uma dor, porque eu tentei o parto normal, até, como disse a Vera, os nossos últimos minutos em segurança, né, para não sair correndo para a cesariana. Eu senti bastante dores em Pelotas, e aí então a gente decidiu, para não sair na correria, fazer uma cesariana para que tudo saísse na santa paz. Eu confiava totalmente na Vera, entreguei tudo para ela e disse: eu tô contigo e o que tu achar que tá bom para mim tá ótimo. Então eu cheguei na mesa do parto num estado de dor que ninguém fala pra gente, e eu acho que a gente deve falar, né? Porque se a gente sabe o que esperar, a gente se prepara melhor para aquilo, né? Então eu tinha uma certa raiva porque ninguém tinha me dito do quão grande era aquela dor. Mas tudo bem, era a minha dor, né? E eu estava ali sentindo aquela dor imensa, eu achei que eu fosse desmaiar. Por sorte, na hora que eu achei que eu ia desmaiar, já veio aquela agulhinha que eu nem senti nada, eu não gosto de agulha, acho que muito pouca gente deve gostar de agulha. E quando me botaram o soro, a enfermeira disse assim: ai, pobrezinho. Eu digo: não, que bom, uma dor diferente. E ela ficou me olhando. Aí daqui a pouco veio aquela anestesia na minha coluna, que eu achei que, nossa, que beleza, uma anestesia é tudo que eu quero, né? Veio aquela anestesia, a dor passou assim de 100 a 0, né? Porque ali acabou a dor. E dali pra frente foi só alegrias, né? Eu pude ficar consciente. Assim que o Miguel nasceu, foi tudo muito rápido, muito tranquilo, muito seguro, né? Aquele clima maravilhoso, eles se cumprimentaram quando iam chegando, os médicos, os enfermeiros. Era um clima fantástico na sala e eu encantada, morrendo de dor e achando aquilo tudo maravilhoso. Aí Miguel nasceu e o que eles fizeram? Eles tiveram aquele bom senso, né? De dar uma limpadinha no Miguel e trazer ele para o meu peito. Então, eles colocaram o Miguel no meu peito e eu pude conversar com o Miguel. Quando eu conversei com o Miguel parou de chorar, ele ficou me olhando e eu fiquei conversando com ele aqui no meu peitinho, ele cabia aqui, né? Ele pesou 13.400, era uma criança bem grande para mim. E aquela equipe toda ficou encantada, eles todos vieram para cima de nós e ficaram olhando aquela cena, né? Aquela cena linda, eu conversando com o Miguel. Foi maravilhoso. Quando tiraram o Miguel de mim, o Miguel já começou a berrar ali mesmo, né? E eu desmaiei então, pude relaxar e dormir, caí num sono profundo, só fui acordar
Algumas horas depois, sem sentir as pernas, a enfermeira me disse, calma, daqui a pouco tu vai sentir as pernas, aí tu me chama, que quando tu sentires as pernas, tu vais pro quarto. Lá pelas tantas, eu apavorada sem sentir as pernas, comecei a sentir as pernas, chamei a enfermeira. Quando cheguei no quarto, já estava Miguel lá. Não, deixa eu pensar se Miguel estava lá. Não, Miguel não estava. Eu cheguei no quarto, me trouxeram o Miguel em seguida, e ele já pegou meu seio e já foi mamando, sem problemas nenhum. Porque eu já tinha também feito aquilo que a gente sabe que as mães devem fazer, que é passar uma buchinha no seio, né? Dar aquela raspadinha para o mamilo ficar um pouquinho mais fortalecido, né? Porque aquele mamilo vai ser muito solicitado, né? Durante a amamentação. Pegar sol no mamilo, tudo isso eu fiz. E eu sabia também que quando começassem as rachaduras, a gente ia colocar pedacinhos de mamão congeladinhos, assim, bem geladinhos, naquelas pequenas feridinhas que começam, porque a cicatrização ali acontece maravilhosamente bem. E no final da mamada, também a gente pega aquele leitinho do final e esfrega, assim, passa direitinho no mamilo, porque aquilo dá uma lubrificada maravilhosa também. Então, essas pequenas dicas, né, gente, se a gente sabe como é maravilhoso, porque são coisas muito simples, muito fáceis da gente fazer e que fazem toda a diferença. Muito bem, então o Miguel nasceu. E o que eu sabia também que era muito importante, né, e que as mães intuitivamente também captam? A importância do olhar da mãe para o olhinho do bebê. A gente sabe que o bebê, nesse momento, ele está passando por uma fase que nós chamamos de cutâneo respiratória, tá? O bebê é todo pele e respiração. Então, o bebê busca, né? O bebê, a natureza é tão sábia que o bebê é algo encantador, né? Quando a gente olha para o bebê, a gente se apaixona. Eu me lembro quando nasceu o Vicente, o meu afilhadão, chegou a pediatra no quarto, no hospital em Jaguarão, e falou para minha irmã assim e para nós, os bebês são encantadores. E de fato são. A gente pega um bebê, a gente não quer mais desviar o olho do bebê, né? Porque o bebê nos chama, né? E a gente chama o bebê. Então, aquele bebezinho que estava ali no meu colo, já mamando maravilhosamente bem, buscando o meu olhar, porque o bebê busca o olhar da mãe, e a mãe, então, encontra o olhar do bebê. Em psicologia, a gente diz que é um novo vínculo, é um novo cordão umbilical simbólico que acontece agora através do olhar. Por que eu estou falando isso? Porque o olhar da mãe, quando a mãe está amamentando o bebê, e aqui eu vou dizer o seguinte, não importa se é mamadeira ou se é o peito, né? Como eu sempre digo, uma mamadeira bem dada, com prazer, é tão importante quanto um seio oferecido com prazer. É a mesma coisa. O que importa é o carinho, é o cuidado da mãe, é a mãe estar ali inteira para aquele bebezinho naquele momento, né? Então, esse momento do amamentar é um momento muito importante, porque é o momento que a criança estabelece o vínculo com a mãe da maneira mais profunda possível. E esse vínculo, ele vai ficar gravado em todo o nosso psiquismo para sempre. Essas primeiras vivências, desde a gestação até esses primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos, são memórias que a gente acaba perdendo na consciência, mas que ficam todas lá no nosso inconsciente. Então, esse bebê que encontra o olhar da mãe, ele faz essa ligação novamente, como se ele estivesse na barriga da mãe, protegido, se sentindo acolhido, aceito, valorizado, querido, né? Importante. Então a mamãe olha para aquele bebê e o bebê olha para a mãe durante a amamentação. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque hoje a gente sabe que muitas mães estão amamentando com o celular na mão, né? Pobre das mães, as mães querem saber do mundo, elas querem se conectar com a vida, né? Elas estão ali sendo tão exigidas que elas querem, assim, um pouquinho de contato com o mundo externo, né? Fora ali daquele momento com o bebê. Então, às vezes, as mães têm essa atitude de ficar amamentando sem olhar para o olhinho do bebê, né? Sem se entregar totalmente para aquele momento. E a gente sabe que isso não é o ideal para o bebê, né? Pode ser até bom para a mãe, porque a mãe ela sai um pouco daquele momento e ela se conecta com outra coisa.
Mas para o bebê, aquilo que eu dizia é empatia, né? Quando a gente tem um filho, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar no nosso bem-estar primeiro ou nós vamos pensar primeiro no bem-estar do bebê? Né? Então, se a mãe está bem amadurecida, se ela está tendo um apoio interessante, essa mãe ela vai conseguir se conectar com esse bebê. Então, a mamãe deixa o celularzinho e sabe que aquele momento é um momento precioso dela e do filho dela. E ela consegue amamentar ou dar aquela mamadeirinha de uma forma completamente doada, né? Completamente, vamos dizer assim, absorta, né? Por aquele momento que eu chamo de mágico, né? O momento da amamentação, o momento que o bebê está se alimentando, é um momento mágico, né? E esse momento mágico, ele tem que ser todo completo, né? A criança tem que mamar até ela se saciar, até ela fazer aquela cara de gozo, ele ficou satisfeito. Então a mãe vai botar o bebezinho no colo, né? Cabecinha aqui, vai dar uma leve batidinha e vai esperar aquele arrotinho que ele dá, né? Aí a criança arrotou uma vez, às vezes arrota duas, né? Às vezes três. Depois que a criança esvaziou a barriguinha de ar, então a mãe pode botar o bebezinho para descansar, porque o bebê também precisa de um momento assim, né? De estar com a coluninha reta, em paz, tranquilo, sem muito estímulo, né? Porque ele já viveu ali um momento pleno, né? De satisfação total. Muito bem. Os dias vão passando e essa mãe, ela nesse primeiro momento, nesses primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, essa mãe vai ter que estar totalmente disponível para esse bebê. Então essa mãe precisa do quê? De cuidados, que alguém cuide a ela, né? Eu tô falando de uma coisa ideal, tá, gente? A gente sabe que isso não acontece em todas as famílias, com todas as mães, mas eu quero trazer para vocês o que seria o ideal, né? E esse ideal, ele não é uma coisa assim impossível, muito difícil, não. Ele só precisa de uma entrega genuína, né? Agora, aqui tem um detalhe. A gente sabe que muito do que essa mãe vai viver com esse bebê tem muito a ver da vivência dela enquanto bebê com a sua mãe, né? Então, muitas vezes, quando as mães estão com dificuldades para fazer essa conexão com esse bebê de uma forma plena, inteira, frequente, como o bebê precisa, a gente às vezes precisa analisar um pouquinho como é que foi esse início, que histórias essa mãe sabe sobre a história dela enquanto bebê, lá com a mãe dela. Porque muito dessas vivências que nós tivemos com as nossas mães, nós tendemos a repetir com os nossos filhos, né? Então, se foi uma coisa agradável, fica mais fácil de ter uma vivência prazerosa e tranquila. E se nós tivemos uma mãe que estava num momento difícil, que estava passando por situações muito complicadas, né? Desde a gestação, desses primeiros meses, a gente sabe que isso tudo fica muito complicado, né? Então, são essas vivências que às vezes os pacientes nos dizem no consultório, que eles nos dizem assim, eu tenho uma dor profunda, uma angústia profunda, mas eu não sei de onde é, eu não sei dar nome a isso, eu não consigo ligar isso a nada, né? E muitas vezes essas vivências bem difíceis, bem angustiantes, elas não têm nome, porque elas acontecem numa fase onde o bebê ainda não consegue nomear os seus sentimentos, né? Por que eu estou falando de tudo isso, né? Porque a gente sabe que nesses primeiros anos, muitas das doenças mentais, dos transtornos mentais, eles têm toda a base deles nesses primeiros anos de vida, alguns até na gestação, tá? Então, assim, a Melanie Klein, a Margaret Mahler, o Spitz, né, o Winnicott, o Bowlby, né, o próprio Freud, a Anna Freud, a Melanie Klein, eu já falei, né, esses autores todos, eles fizeram um estudo muito interessante sobre esses primeiros anos da formação do psiquismo do bebê e todas essas, vamos dizer, esses transtornos, essas doenças mentais que se estruturam nesses primeiros anos de vida, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu não vou falar disso agora,
mas a gente pode pensar assim que a esquizofrenia tá muito ligada aos primeiros 6 meses de vida, a depressão dos 6 meses a 1 ano, né? Depois nós temos toda aquela... A gente está vivendo esse momento oral, né? Depois a gente vai passar para o momento anal, da fase do psiquismo, que a gente chama, porque são essas fases da libido que o Freud falava, onde a sexualidade, as pulsões de vida, elas vão, vamos dizer assim, se deslocando através de locais corporais, né? Então, primeiro o prazer está na boca, a criança está vivendo a fase oral, né? Então, algumas das nossas, vamos dizer assim, disfunções psíquicas têm a ver com a fase oral, outras vão ter a ver com a fase anal, outras vão ter a ver com a fase edípica, né? Com a fase fálica. Então, por aí, até chegar à latência, nós vamos estruturando todo o nosso psiquismo. E essas doenças todas que nós vamos viver lá na fase da adolescência, na fase adulta, tudo isso está enraizado, né? Está assim, vamos dizer assim, localizado nessas primeiras fases da infância. Por isso, né, que a psicanálise é uma teoria muito interessante, ela é muito profunda, porque ela vai na origem, né, das doenças, ela vai tentar entender como é que esses processos mentais se dão ao longo do tempo. Então, tudo isso a gente pode ir falando depois, aos pouquinhos, né? O que eu quero trazer hoje para vocês, eu não quero assim ser muito pesada, a outra live foi 1h30, né? Então, essa eu quero ser assim um pouco mais leve. Nós vamos falar um pouquinho hoje desse começo, né, empático, né, da relação humana, e depois nós vamos aprofundar um pouquinho assim na relação pai-mãe, né, com os filhos. Depois a gente pode falar um pouquinho de relações marido e mulher, ou melhor, homem e mulher, ou enfim, seres humanos com seres humanos, né? Todo tipo de relacionamento familiar, de amigos. Eu quero dar uma aprofundada assim, né, em como é que a gente vai conseguindo construir essas relações saudáveis e manter vínculos saudáveis. Muito importante trazer para vocês que vínculo saudável não significa vínculo sem conflito, tá, gente? O conflito, ele faz parte da vida, né? Ele é necessário, inclusive. Então, para vocês entenderem um pouquinho, né? Vamos voltando de novo lá para aquela mãe. Aquela mãe, então, fez aquela ligação empática com o bebê, ela consegue olhar para o seu bebê, ela consegue fazer aquele vínculo do olhar com o bebê, e essa mãe vai conseguindo perceber, se colocando no lugar daquele bebê, o que aquele bebê está precisando. Então a gente vai ter aquela mãe que vai nos dizer assim, esse choro é de fome, esse choro é de dorzinha na barriga, esse choro é de frio, esse choro é de colo, né? Então a mãe, ela vai conseguindo fazer uma leitura de como é que está aquela criança, né? Então aquela mãe percebe, por exemplo, que aquela criança está com muita roupa, ela precisa tirar um pouquinho de roupa, ou aquela criança pode estar com frio, então ela vai botar um pouquinho mais de roupa naquela criança. Aquela mãe vai organizar uma rotina, onde ela vai ter uma hora para o bebê tomar o banhozinho dele, né? Vai ser um banho assim super agradável, super aconchegante. Ela vai cantar uma musiquinha, ela vai preparar um ambiente gostoso, ela vai sentir prazer em dar aquele banho, né? Ou se a mãe percebe que ela não está se sentindo preparada, ela vai deixar que alguém que se disponha a dar o banho dê o banho, né? A mãe fica ali pertinho, ela vai aprendendo se ela está insegura, ela vai vendo alguém mais velho, dando aquele banho com tranquilidade, segurando a criança, olhando sempre para a criança, porque a criança, vocês vão perceber, ela está sempre buscando o olhar de alguém. A criança sempre quer um olhar, porque o olhar é o olhar da segurança, é o olhar onde ele se vê no rosto da mãe. No início, o bebê pensa que ele e a mãe são uma pessoa só. Ele não sabe que ele é ele, né? Ele olha para a mãe e ele acha que a mãe é ele. Então, aos pouquinhos, ele vai percebendo que ele é alguém, mas isso é bem depois. No começo é uma coisa só. Mãe e bebê, pro bebê,
é uma coisa só. E a mãe também está num momento de muita identificação, de muita simbiose, como a gente chama, com esse bebê, e esse vínculo é muito forte, né? A mãe, ela gosta quando alguém vem e pega um pouquinho, porque só de segurar o bebê tantas horas por dia, essa mãe se cansa. Então, se chega alguém e diz assim, posso pegar um pouquinho? É uma delícia, né? Porque aí essa mãe, a coluna dá um refresco, né? A mãe pega um arzinho, a mãe arruma uma coisinha, né? A mãe vai tomar um banho rápido, porque logo ali o bebê já tá chorando. Eu lembro que eu tinha que dar de mamar, às vezes, pro Miguel no meio do banho, né? Porque era um choro tão desesperador, ele era tão pequenininho, que eu tinha que parar o banho, dar uma mamadinha, né? Ali de qualquer jeito, meio improvisado, e depois eu continuava o meu banho ligeirinho, né? Até para eu ir ao banheiro é muito complicado. Tudo é complicado, mas eu sempre digo para as mães, aproveitem, né? Aproveitem porque isso passa muito rápido. A gente sabe que para a mãe é muito sugador, né? É uma fase assim que é 24 horas, é um negócio desgastante. Mas como eu digo assim, é um desgaste muito prazeroso e é um desgaste muito construtivo, né? Quanto mais a gente consegue se doar e se conectar com esse bebê, mais esse bebê vai se desenvolvendo, mais esse bebê vai crescendo. Se não tiver nenhuma questão assim física importante acontecendo, no sentido de estar prejudicando de alguma forma, esse bebê vai só pegando peso, vai só engordando, né? Enquanto que a gente vai... Eu engordei 23 quilos na gestação e, nossa, eu perdi aqueles 23 quilos assim, ó, num tapa, né? Eu lembro que eu chegava em Pelotas para consulta e a médica me dizia, que horror! Eu botava era inverno, eu botava um casacão laranja, eu parecia assim uma coisa enorme. E eu fazia um giro, né, já para ela rir um pouco e eu também. E ela me soltava a lenha e dizia, mas que é isso? O que tu tá pensando, guria? Que história é essa? Tu engordou agora, tu já tá com 23 quilos a mais. E eu dizia, mas doutora, eu tenho uma dor, uma fome assim, que se eu não comesse parecia que eu ia desmaiar, né? E foi tudo muito tranquilo, logo ali, amamentando a gente se desgasta, a gente perde tudo, logo ali eu já tava com a minha calça jeans, que dá uma saudade de botar a calça jeans, né? A gente sente falta de ler um livro, de ver um filme, essas coisas todas a gente vai conseguir fazer depois de muito tempo, né? Para não cansá-los, eu gostaria de hoje terminar por aqui, tá? A gente está nos primórdios da relação empática e eu estou mostrando para vocês que quem teve a sorte de fazer esse bom vínculo com essa mãe, ele vai conseguir confiar nos próximos vínculos que ele vai conseguir construir quando ele sair de casa, né? Na infância, na adolescência e principalmente na idade adulta, vai ser aquele adulto que ele vai conseguir confiar no outro, né? Se essa criança, se esse adolescente teve um ambiente saudável em casa, de acolhimento, de compreensão, né? De ser realmente visto, né? Enxergado, escutado, né? Olhado, esse adulto ele vai ter grandes chances de confiar na capacidade das pessoas de serem honestas, de serem amáveis, de serem puras, né? Então fica muito mais fácil a gente se lançar no mundo, não com um olhar ingênuo, mas com um olhar que confia e que acredita. E um olhar que está disposto a perceber o ambiente, né? É aquele olhar que olha e tenta realmente enxergar. É aquela pessoa que está num lugar e ela está conseguindo captar a verdade que cada pessoa traz naquele ambiente, né? Então é alguém que consegue se sentir à vontade para ser o que é, para dizer o que pensa, de uma forma tranquila, né? De uma forma autêntica, né? De uma forma onde a pessoa se sente segura para ser ela mesma, né? Para não ficar só tentando agradar, mas tentando ser, em primeiro lugar, ela mesma. E tendo também um comportamento assim ético e empático com o outro, onde ela também ouve o outro, né? Onde ela não fica só falando dela, mas ela também tem aquele ouvido para querer ouvir o outro, para querer de fato conhecer aquele outro, para querer saber um pouco mais daquele outro e para trocar experiências e vivências com aquele outro.
Então hoje eu vou ficar por aqui para não cansá-los muito e eu prometo que no próximo domingo nós vamos continuar falando dessa infância e nós vamos chegando devagarinho depois na adolescência, na idade adulta, para que a gente possa ter assim o protótipo do início de uma relação saudável, para que a gente possa ser adultos o mais saudáveis possíveis, não adultos perfeitos, porque isso não existe, seria até um pensamento mágico, né, da nossa parte. Eu vou falar depois de pensamento mágico para vocês, né, que é o que domina a primeira infância, que é aquele pensamento onde tu diz para a criança assim, não existe Papai Noel, e a criança diz, existe sim, né? Porque para a criança o Papai Noel existe, não adianta a gente dizer que não, né? No mundo de fantasia da criança, tudo é possível. Por isso que ele é um mundo muito rico, ele é um mundo muito, vamos dizer assim, importante, né? Porque ali tá as bases de tudo que essa criança vai conseguir desenvolver através do tempo, né? Com relação a se orientar, a conseguir perceber o que ela está sentindo, se é fome, se é sede, se é calor, se é vontade de brincar, se é vontade de dormir. Ela vai conseguindo dar nome, né, ao desconforto que ela vai sentindo, né, que faz parte da vida. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui hoje, tá, para não cansá-los. Nós, se Deus quiser, vamos nos ver no domingo que vem, nesse mesmo horário, tá bom? Desculpem eu estar aqui no meu quarto, mas é o ambiente mais protegido, tá? Com menos barulho, que eu me sinto mais segura para estar aqui conversando com vocês, tá bom? Eu espero que tenha sido proveitoso, eu espero que tenha sido agradável e, se Deus quiser, a gente vai conseguir continuar essa conversa domingo que vem. Me mandem, por favor, pelo Messenger todas as dúvidas que vocês ficaram até aqui, para a gente ir devagarinho esclarecendo. Eu quero falar muita coisa com vocês, falhas na comunicação, ruídos na comunicação, dificuldades nessa empatia, tudo isso a gente vai aos pouquinhos esclarecendo, tá bom? Então, um abraço para todos, uma boa noite, fiquem em paz, fiquem com Deus e qualquer coisa busquem uns aos outros, não esqueçam que vocês não estão sós, né? A pandemia não está nos separando afetivamente de maneira nenhuma. Tá bom, pessoal? Um beijo bem apertado, um abraço bem apertado, um beijo bem carinhoso em todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.